Atenção, minha gente, a Organização Mundial de Saúde declarou que Mpox é a nova emergência de saúde pública internacional. E para a gente entender o que significa exatamente esse alerta internacional, mundial, a nossa Luciana Góes está nesse momento com o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, nosso prezado parceiro de sempre, doutor Marco Aurélio. A gente esclarece esse alerta, a gente entende exatamente o que está acontecendo, né? Inclusive aqui no nosso país, no nosso estado, aqui na nossa capital também, né, Luciana? Importante é despertar esse estado de alerta e que esse estado de alerta esteja sempre em permanente função, em atividade, e que a gente entenda também e que a gente saiba como é que se prevenir, afinal, dessa doença que está retornando ou não, enfim. Conta pra gente, Luciana, junto com o doutor Marco Aurélio. Seja bem-vinda ou bem-vindos, boa tarde para vocês. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos novamente. Pois é, essa doença surgiu lá em 2022, ainda quando a gente chamava de varíola dos macacos. Hoje recebe esse nome, Mpox, justamente porque não só os macacos passam por essa transmissão, como também outros animais. Mas vamos entender, essa emergência de saúde pública de interesse internacional, ela não significa, como eu falei inicialmente, uma pandemia. Agora é a hora de montar estratégias junto com diversos países para vacinação e prevenção. Diferente da pandemia, que é quando essa contaminação atravessa fronteiras. E justamente sobre o assunto, a gente conversa agora com o Marco Aurélio Góes, que é diretor de Vigilância em Saúde aqui em Sergipe, porque Sergipe tem, ao todo, desde 2022, 77 casos. Primeiro, o que é que tem sido feito desde então e o que muda a partir dessa declaração da OMS? Então, a gente teve uma primeira declaração, em 2022, onde a gente ampliou a vigilância, implantou aqui em Sergipe a realização do exame. Antes a gente não fazia esse exame, o RT-PCR, para identificar a presença do vírus, e a vigilância, a notificação compulsória de todos os casos. Em 2023 a gente teve uma queda de casos, no Brasil e no mundo também, tanto que a OMS tinha declarado o fim da emergência em saúde pública, mas continuamos tendo a transmissão endêmica. Quer dizer isso, a gente teve 7 casos em 2023, 4 casos esse ano até abril, indicando que o vírus ele continua circulando, mas de uma forma limitada, aquele contato individual. Essa primeira transmissão interhumana, dessa forma, ela tinha muito componente da transmissão sexual também, e o que chama a atenção agora é uma nova emergência em saúde pública decretada. Esse é um termo utilizado na vigilância epidemiológica justamente para alertar os países, isso está pactuado no Regulamento Sanitário Internacional, para que todos os países olhem para esse fato, que é o fato de uma transmissão estar ocorrendo em um continente, em vários países do continente africano, que mudou um pouco a forma de transmitir. Além de ter esse aspecto de zoonose, está tendo muita transmissão comunitária, e aí pegando um público geral, muita criança. Então isso indica um risco maior disso se disseminar para outras partes do mundo, por isso tem todo um alerta e toda a vigilância. Então, desde o começo temos tido algumas reuniões com o Ministério da Saúde, justamente para ver como o país vai se comportar. O país hoje participou ontem da reunião com a OMS, os representantes do Ministério da Saúde. Hoje tem uma reunião, acabou de estar tendo ainda agora, que é a declaração do Centro de Operações Especiais aqui no país, que vai estar orientando e monitorando para ver as necessidades, se vai precisar de vacina, se não vai, se as medidas vão ser as mesmas, quando o vírus chegar, como é que a gente vai se comportar. Tudo isso tem sido discutido e organizado. Porque, gente, a maior preocupação que se tem agora no mundo é em relação à República do Congo. Lá, somente neste ano, foram 14 mil casos e cerca de 500 mortes. Ou seja, lá realmente a situação está um pouco mais crítica. Aqui no país e no estado a gente percebe justamente que é um número baixo. Mas quando a gente fala nessa doença, quais são as formas de prevenção? A gente fala do contato sexual, mas outros tipos de contato também levam à contaminação. Sim, é muito importante, a pessoa que identifica que tem a lesão, ela evite o contato com outras pessoas, seja o contato intradomiciliar, de trabalho. Quando você tem a lesão, você tem que evitar transmitir a lesão. Então, por isso que até a cicatrização da lesão, a pessoa precisa ficar em isolamento. Além disso, é a detecção precoce. Agora, essa situação de alerta, emergência de saúde pública, é tanto, você bem falou, a gente tem no continente africano, principalmente na República
Democrática do Congo, uma grande epidemia. Então é importante que os países, né, através do Regulamento Sanitário Internacional, também ajudem, né, aquela população, que você ajudando ali, você consegue controlar, né, redimensionar recursos de outros países para estar ajudando ali, para que se controle. Porque você controlando uma doença em qualquer lugar, você acaba protegendo também a população que não está afetada. Quando a gente fala, né, nessas feridas, nesses sinais que a doença apresenta, como a gente pode identificar ou sequer suspeitar que pode sim ser a mpox? Então, a principal característica começa, né, uma doença febril, como outras, né, aparece uma mancha primeiro, e essa mancha vai evoluindo, né, para uma pápula, que é uma mancha um pouco mais elevada, e vai evoluindo para bolhas que viram úlceras. Parece um pouco com catapora, né, que também tem esse aspecto, só que é um pouco, né, maior, tem uma dimensão maior e geralmente se aglomeram ali e causam lesões maiores. E na suspeita buscar assistência médica, né? Sim, suspeita, e o profissional de saúde precisa notificar imediatamente para que a secretaria consiga, né, orientar adequadamente e fazer o acompanhamento de cada caso. E agradeço, viu, Marco, pelos seus esclarecimentos, como sempre, muito parceiro da gente. É isso, né, Sérgio? E agora é o momento de ficar realmente em alerta, ficar de olho nos sinais nossos, sinais de pessoas que estão ao nosso redor, justamente porque caso realmente surja essa suspeita, procurar assistência médica e a gente consiga diminuir ainda mais esse cenário, que apesar daqui ainda estar pequeno, a gente sabe, se não tiver cuidado, pode sim se ampliar. Volto com você. Verdade, Luciana. E acessamos também essas informações, agradecendo sempre ao Dr. Marco Aurélio, a Luciana também. Agora há pouco mesmo vendo uma manifestação do Dr. Tedros Adhanom, né, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, falando exatamente a respeito e exatamente dessa maneira nessa nossa mesma abordagem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Luciana. E o mais